Olá, amigos. Estou aqui hoje, aliás, estamos todos com um grande médico brasileiro, cirurgião, Paulo Niemeyer Filho, grande neurocirurgião, é um cientista, é um homem da medicina, da ciência, é uma pessoa que eu pessoalmente admiro muito, acho que é admirado, é conhecido, e nesses dias de pandemia, eu hoje, pela primeira vez, tive que ir à rua em 3 semanas e fiquei muito emocionado de ver, né, as pessoas que estão na rua trabalhando, porque tem que trabalhar, mantendo o mínimo, né, da urbis respirando, e lembrei dos profissionais de medicina, essas pessoas hoje, médicos, enfermeiros, atendentes, enfim, motoristas de ambulância, os farmacêuticos, todas as pessoas, até os garis que estão recolhendo o lixo, todas as pessoas que estão aí fazendo enormes esforços, né, nesse momento tão inesperado da humanidade. Muito obrigado, doutor Paulo, né, por você. Eu tenho certeza que você está aí cheio de coisa para fazer, mas você emprestar para nós todos aí um pouco do seu tempo para a gente conversar um pouco, não só para a gente poder esparecer, mas também para informar também nesses momentos assim inéditos da história da humanidade. Obrigado, Paulo. E como é que você está vendo? Você imaginava, na sua vida profissional, se defrontar com um momento desse, uma pandemia? Ô Marcelo, eu acho que nós estamos assistindo um filme de terror, né? Porque você imagina, quando você vê na televisão as imagens do mundo, né, as grandes cidades todas vazias, né? Isso é um filme, é um Hitchcock, né? É uma coisa assim inimaginável, né? Enfim, e, e eu nunca imaginei que um dia o Instituto do Cérebro, que é um hospital super especializado, que tem uma equipe toda especializada, fosse se transformar num hospital de Covid, de coronavírus. Nós achamos que tínhamos que atender ao Estado, suspendemos as cirurgias e pusemos à disposição do Estado 44 leitos de CTI. E transformamos um hospital de neurocirurgia num hospital para atender a população, para atender a crise. E nós estamos vendo, então, esse desastre que está sendo, os pacientes chegando em estados de doença avançada, e muitos com pouca esperança, tratamentos ineficazes, e é um drama, realmente é um drama. E nós temos, então, nos reunido diariamente para tentar proteger os profissionais de saúde, e os doentes não podem deixar de ser atendidos, e nessa hora muito se improvisa, muito falta material. Se está faltando material nos Estados Unidos, na Europa, você imagina no Brasil. E cada vez que o enfermeiro entra no box do doente, tem que trocar o avental. Então você imagina quantos aventais são utilizados por dia, são descartáveis. Então agora nós descobrimos um avental numa loja de engenharia, não, uma loja de construção. Tem um avental que é usado para proteção de produtos químicos. Então nós estamos testando e custa o preço do descartável, só que esse é reutilizável, você pode lavar. Você não acha que a questão de saúde pública, saúde básica, ela transcende aos estados nacionais? Quer dizer, tem que haver uma articulação, uma governança realmente mundial, porque a saúde do cara do interior lá da África não é só uma questão humanitária, diz respeito a mim, a você, aos meus filhos, seus filhos, nossos netos. Então, a gente tem que ter realmente uma política mundial com relação à saúde. Não fica claro isso? A Organização Mundial de Saúde foi criada com essa intenção. Quer dizer, hoje, com o mundo globalizado, a Organização Mundial de Saúde é quase que o Ministério da Saúde do mundo. E todos deveriam segui-los. E nós vamos ter pandemias cada vez mais frequentes, porque a destruição do meio ambiente é cada vez maior, a população não para de crescer, e a
a movimentação, o deslocamento humano é cada vez mais volumoso. Então, eu acho que nós vamos ter, daqui para frente, cada vez mais problemas globais, que não vão ser mais restritos a uma área ou outra, né? E já tivemos vários episódios recentes que não progrediram, como o Ebola, a crise aviária, que conseguiram ficar restritas, mas isso não vai ser para sempre, né? E todas esses vírus vêm de animais, de uma relação promíscua do homem com os animais, e muitos por necessidade, pela fome, outros pela destruição mesmo do meio ambiente, e acho que isso vai aumentar cada vez mais. Agora, Mas se o homem vai... Pode falar. Isso, acho que se o homem vai mudar, eu acho que não, porque cada vez que vê uma catástrofe dessa, todo mundo acha que vai mudar, né? Depois da Primeira Guerra, depois da Segunda, depois das Torres Gêmeas, todo mundo acha que vai mudar e o homem continua o mesmo, né? Mas eu acho que com esse episódio a Organização Mundial de Saúde vai ficar mais valorizada, vai ter um papel mais importante, talvez seja um cargo com maior atenção das pessoas que ocupam. Mas, Paulo, eu acho o seguinte, realmente o mundo já passou por vários momentos dramáticos, mas eu não consigo lembrar dentro da história, pelo menos história contemporânea, nada semelhante àquilo que nós estamos vivendo, né? Eu fico pensando, talvez só uma hecatombe nuclear poderia superar esse momento que a gente está vivendo da virtual paralisação do mundo. E eu acho que a gente chegou aonde chegou justamente por a gente estar traçando a gente está vivendo um processo equivocado, errado. Eu estou convencido que a natureza, né, eu sigo a religião do Darwin. Se o homem, ou pelo menos uma parcela da humanidade, não mudar realmente, radicalmente, comportamentos, valores e tudo mais, eu acho que a gente corre sério risco de extinção. Você não acha, não? Eu acho, sinceramente, eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu acho que a gente caminha para isso. É o lixo diário. Para onde vai esse lixo? É a destruição da natureza. E isso vai trazer cada vez mais surpresas em termos de doenças. Então, a menos que houvesse... Nós vivemos uma economia que, para ser eficaz, ela tem que crescer todo ano. Para crescer, é preciso que haja consumo. Então, a população da China, que deveria ser um problema, se tornou uma qualidade, é um grande mercado. A Índia é a mesma coisa. Então, o que deveria ser uma preocupação passou a ser um desejo de ter um grande mercado. E isso só vai trazer degradação e diminuição do nível de vida, da qualidade, da educação, da cultura, e essas movimentações, as imigrações. Eu acho que o acirramento cultural vai aumentar. Enfim, eu vejo o futuro com muita preocupação. E não acho que daqui a 100 anos possa haver que a extinção possa ocorrer. Pode até acontecer, mas eu acho que a qualidade de vida vai diminuir muito. Eu acho que nós vamos ler o que a internet determinar, enfim. Eu sou um pouco pessimista nesse aspecto. Paulo, eu fico pensando uma coisa aqui também, que além desse problema do Covid-19, as pessoas continuam também adoecendo, né? Tem outras enfermidades, né? E eu fico pensando, e tem pessoas, por exemplo, que têm que fazer tratamentos continuados, pessoas que têm que fazer quimioterapia, radioterapia, enfim, outros tipos de tratamentos que não podem ser interrompidos, ou mesmo tem pessoas que têm cirurgias que são eletivas e outras não, têm que ser feitas imediatamente. Como é que vocês estão administrando essas questões? Olha, Marcelo, isso é uma dificuldade, porque foi dado prioridade ao vírus, né? E eu, na minha prática, fechei o consultório nesse momento e só estou atendendo quando me ligam. Se não for alguma coisa que eu possa resolver online, eu vou ver e operar, se for uma patologia que não possa esperar. Eu, na semana passada, tive um doente que estava ficando cego, não podia mandar ele esperar, tinha que operar correndo.
Mas não sendo isso, os próprios pacientes estão pedindo para esperar, porque eles têm medo de entrar no hospital, né? Então, quem está sofrendo com isso são as pessoas que já são doentes com câncer, que não podem esperar, que tem que fazer a rádio, tem que fazer a quimio. Esses vão sofrer, não tem dúvida nenhuma. Mas foi uma opção que foi feita não pelos médicos individualmente, mas foi a política que foi definida, né? Paulo, ainda com relação a essa questão, né, do dia a dia dos médicos, né, que eu vejo, por exemplo, como é que fica essa questão dos profissionais de saúde que estão lá na frente de batalha? E eu fico pensando o seguinte, as famílias dessas pessoas também correm um risco maior, né? Na medida em que elas convivem com pessoas, com pais, mães, enfim, filhos que estão atuando em hospitais o dia inteiro. Qual é o protocolo? Como é que as pessoas estão fazendo? Olha, os médicos com mais de 60 anos têm tentado que eles fiquem mais afastados. Eles representam 30% dos médicos, os médicos com mais de 60 anos. E todos, mesmo os jovens, têm muito medo, porque o medo é real, né? E a enfermagem, o pessoal de saúde, de uma maneira geral, estão todos muito assustados. Mas, em meio a esses que não podem parar, há, no entanto, muitos voluntários. A Secretaria de Saúde abriu um programa de voluntários e milhares de médicos se ofereceram como voluntários. Então, isso é muito bonito, é uma solidariedade que não é comum nos tempos modernos, e ainda mais com o risco que existe de levar a doença para casa e até o risco da própria pessoa, né? Mas isso é como se nós estivéssemos numa guerra. Quer dizer, às vezes a gente vê assim, a gente ouve falar na política que o país tal arranjou uma guerra para fazer a união do povo em torno do governo, né? E isso, de alguma maneira, aproximou muito os cidadãos. É como se fosse um inimigo externo. É o inimigo de todos, não importa a religião ou o credo religioso, ou o credo político, né? Então é como se a gente estivesse enfrentando um inimigo externo. De repente, passou-se por cima das desavenças, e ainda que haja pequenos nichos, mas a população, de uma maneira geral, ficou muito solidária. A gente recebe telefonemas, pessoas querendo se oferecer e fazer doações. Nós temos recebido muitas doações, desde pizzarias que mandam pizzas para os funcionários no final do dia, para os funcionários de saúde, até doações em dinheiro, em equipamentos e tudo. Então, eu acho que tem um clima assim de muita solidariedade, um clima de guerra mesmo, contra um inimigo externo. Eu gosto de conversar muito com você, Paulo, sobre ciência, porque assim, eu vejo você também como sempre um cientista, você está sempre estudando. A gente teve uma conversa agora em janeiro que me marcou muito, que você falou que no futuro próximo a neurocirurgia, entre aspas, por favor, assim, muito entre aspas, vai acabar, né? Só vai haver a intervenção cirúrgica só em casos de trauma. Eu fiquei muito curioso sobre isso. Como é que você explica? Não, eu acho que a cirurgia, de uma maneira geral, vai acabar. Você imagina daqui a 100 anos, dizer, naquela época abria-se a cabeça, naquela época abria-se o abdômen, hoje não se faz mais isso. Então, eu acho que com esse progresso de essas cirurgias minimamente invasivas, a genética e todo esse progresso que há nessa área de biologia molecular, e vai acabar. Quer dizer, o câncer, todo mundo já concorda que jamais será curado pela cirurgia. Então, você ainda é o primeiro tratamento, porque você tira aquela doença, você melhora o estado geral do doente, ele ganha tempo para fazer a rádio, a química. Mas não é isso que cura, não é a cirurgia que vai curar. Isso vai ser a imunoterapia, vai ser a genética, vai ser outra coisa. E, gradativamente, você vai tendo menos necessidade de abrir a cabeça. Lá no Instituto, nós já estamos fazendo uma pesquisa de fazer o diagnóstico, quer dizer, não é uma invenção nossa, outros centros estão pesquisando também,
quer fazer o diagnóstico do tumor cerebral pelo exame de sangue, uma amostra de sangue. Então, quando você for fazer o seu check-up, o seu hemograma, ver como é que está o seu colesterol, ele vai ver também se tem algum fragmento de DNA anômalo, que não seja seu, que seja estranho, que indique a presença de um tumor. Porque esses tumores soltam fragmentos de DNA no sangue, não só do cérebro, mas de outras partes também. Então, você não vai precisar mais fazer biópsia, você vai fazer um exame de sangue, ele vai te dizer qual é o tipo de tumor e o tratamento que você vai fazer. Você vai botar aquilo num supercomputador, na inteligência artificial, ele vai te dizer, olha, você tem que fazer tal tratamento assim, assim, e não precisou abrir a cabeça. Então, eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu acho que abrir a cabeça, abrir o abdômen, abrir o tórax, você já viu como é que já diminuiu, né? Antigamente, ponte de safena era uma coisa que se fazia 3x4, né? Agora são poucos os casos. Você bota um stent, aquilo resolveu, não precisou abrir o tórax do doente. Já está trocando a válvula do coração também pelo catéter. Então, eu acho que progressivamente a cirurgia, como ela é hoje, ela vai acabar. E todo o tratamento que nós fazemos hoje em dia, cirúrgico, é baseado na anatomia, né? Então, você estuda bem a anatomia, porque você vai ter que andar ali pelo meio daquelas estruturas e tudo. E hoje, com todos os equipamentos, não há nenhuma área, nem do cérebro, nem de qualquer outro lugar, que não seja alcançável. Você hoje tem como chegar a qualquer lugar. O problema não é mais chegar, que era o desafio. O problema é como resolver. Como é a biologia do tumor, por que ele volta? E isso é que vai resolver futuramente. Você não vai mais ter que abordar a cabeça do doente. Você vai fazer um exame de sangue, e vai botar ali, quando passar no supermercado, bota ali dentro do computador, e no dia seguinte você volta, pega a fichinha e tem o seu tratamento. Mas, por outro lado, Paulo, a relação médico-paciente, ela sempre foi muito importante na nossa sociedade, né? O médico de família, o médico que inspira confiança, né? Todo mundo, em algum momento da vida, faz judô e pensa em fazer medicina, né? O médico tem aquela aura, né, de ter uma coisa... E essa importância do médico, né, a palavra confortadora, aquela coisa que explica a doença, você acha que, em algum momento, a inteligência artificial, as máquinas, vão substituir isso no exercício da medicina? Não sei, esse aspecto humano é difícil dizer. Eu acho que vai ter sempre um espaço para isso. Mas a gente vê hoje, com esse crescimento da medicina, dos convênios, dos planos de saúde, é muito comum o doente chegar no consultório e perguntar: quem te operou? Ah, não sei, doutor. Foi um médico lá do tal plano assim, assim. Então, eles só sabem que foi do plano, mas o nome do médico que operou, não sabem. Então, essa relação ficou muito secundária para a maioria da população. Entendeu? E eu acho que vai ter sempre um espaço para o lado psíquico, emocional, e pessoas que vão sempre precisar disso. Mas não são todos, porque é muito comum isso. Quem te operou, não sei, doutor, foi um médico ali eu fui lá naquele hospital e fui operado, nunca mais me viu, nunca mais voltei. Então, isso que a gente dá muito valor não é para todo mundo. Ainda que as pessoas que nos procurem no consultório vêm atrás disso, né? Vêm atrás de uma palavra de conforto, de uma esperança, e que já é boa parte do tratamento, né? Quer dizer, a maior parte do tratamento é você acreditar nele, ter esperança. Mas nem todo mundo tem essa necessidade. Paulo, eu sei, por exemplo, em todas as profissões, da minha também, né, cada vez mais a necessidade de você estar permanentemente se reinventando é muito importante, né? Você tem que ter uma disciplina muito grande para acompanhar os avanços da técnica, da ciência e tal. Quanto que você dedica do teu tempo, fora lá no Instituto do Cérebro, que você também, enquanto está lá, eu acredito que você está pesquisando também, você está liderando grupos de estudo, mas quanto do teu tempo você gasta
no teu adornamento, né? no seu, para você se colocar em dia, né? E fico pensando também, como é que você, hoje nesse universo da internet, né, como é que você consegue descobrir o que é relevante e o que não é relevante para você, né? Como é que você consegue ficar em dia com a tua ciência? Marcelo, uma vez me perguntaram como é que era a minha vida pessoal. Eu digo, eu só tenho uma vida, não tenho duas. Então, eu dedico 100% do meu tempo a isso, porque isso é minha vida, é a única que eu tenho. É o assunto que eu gosto, é o assunto que me ocupa, é o assunto... Quando eu viajo, depois de 3 dias, já estou meio entediado, com saudade daquela pressão. Então, eu, quando não estou no hospital, estou em casa envolvido com esse assunto, ou agora com as teleconferências, com as videoconferências, com livros. E realmente hoje você tem na internet, mesmo nas revistas especializadas, um monte de bobagem, né? Porque você hoje, na vida universitária, sempre foi assim, mas agora é pior, né? É o publish or perish, né? Ou você publica ou acaba. Então, o que se publica de bobagem, de coisas que já foram feitas, ou de coisas que não têm cabimento, é enorme. E isso aí não tem jeito, é uma das vantagens de já ter alguma estrada, entendeu? Não pode ter só desvantagens, a gente ter, né, já passado os 30 anos, mas você já começa a ter uma visão crítica de tudo que você já viu e saber o que tem valor, o que não tem valor, e o que está sendo publicado por necessidade e não por... Enfim. E hoje tem muita bobagem publicada. A quantidade de revistas médicas que existem é uma loucura. E tem pouco progresso. Isso aqui é a verdade na área cirúrgica. Pouco progresso. Agora, lá no Instituto do Cérebro, eu sei que era um velho sonho seu. Como é que foi? Eu achei realmente uma façanha você, no Brasil, conseguir estabelecer e construir esse seu patrimônio. Quais são as preocupações que você tem lá para você manter aquilo funcionando e você ter certeza que no futuro, né, bem longevo, você vai ter lá o Instituto do Cérebro produzindo ciência e produzindo saúde também? Marcelo, certeza a gente não tem nenhuma, né? E o Instituto tem uma característica que é o tipo de gestão. Ele é privada, quer dizer, é um instituto que é do Estado, o Estado é quem banca, mas quem administra aquele dinheiro é uma empresa privada. Então, ninguém é contratado do Estado. São todos contratados dessa empresa privada. Com isso, não há estabilidade. Nós temos metas, quer dizer, o Ministério Público vai ver se aquele dinheiro que foi aplicado reverteu no que se esperava, no número X de cirurgias, quantos doentes foram atendidos, a qualidade, qual foi a mortalidade, se está dentro dos padrões internacionais. Não é um serviço público que corre frouxo. Ele tem metas que são controladas seriamente. E a outra vantagem é que isso permite você selecionar os melhores profissionais e trazê-los para o serviço. Entendeu? Então, nós temos lá um espírito universitário, quer dizer, é um hospital público, mas que funciona como um instituto mesmo, quer dizer, nós temos pesquisa, temos pós-graduação, temos mestrado, doutorado, e uma vivência de publicações grandes, quer dizer, nos primeiros 5 anos nós já tínhamos publicado 180 trabalhos em revistas internacionais. Então, é um modelo a ser seguido. E a dificuldade que nós temos é a estabilidade do nosso Estado, né? Quer dizer, em 6 anos, nós estamos lá vivendo há 6 anos e meio. Nesses 6 anos, nós tivemos 6 secretários de saúde. Então, é difícil, porque cada um que vem tem uma visão. Um acha que deve, outro acha que não deve, um acha que é melhor o amarelo, outro acha que é melhor o vermelho.
Então, não tem uma continuidade, quer dizer, e a gente tem lutado e tem conseguido atravessar todos esses secretários e manter a qualidade, manter o que está sendo feito lá no Instituto. Então, eu espero que isso dure muitos anos. Eu acho que o próprio governo se orgulha de ter aquilo. Sempre que precisa mostrar alguma coisa, eles nos pedem para mostrar, porque o que se faz lá é bem feito. Como agora, na crise que nós estamos vivendo, nos pediram para disponibilizar os 44 leitos. Eles sabem que nós temos uma equipe bem treinada, de padrão. E isso tudo para um hospital que só atende SUS, não tem outro tipo de doente lá dentro. E é muito comum o doente entrar lá e perguntar, mas doutor, aqui tem que pagar, né? Eu digo, não, aqui a senhora não tem que pagar nada. Mas é que eles não estão acostumados a ser bem tratados, a ser tudo limpinho. Então, Paulo, deve ser seguido. Paulo, você há algum tempo escreveu um livrinho, eu lembro que tinha capa amarela, e eu li, é muito singelo, mas muito bacana, de uma coleção de profissionais de sucesso de diferentes áreas, e você escreveu sobre medicina. Eu li esse livro, que você mais ou menos faz ali, conta por que você escolheu ser médico, né? Desde a tua juventude, tua infância, e eu pergunto aqui, para você contar um pouquinho dessa sua história, que eu acho bacana, que você escolheu não só ser médico, mas seguir os caminhos do teu pai, Dr. Paulo Niemeyer, um dos maiores neurocirurgiões que o Brasil já teve. Isso é um tremendo desafio, né? Seguir. Agora eu sei que você, desde estava no colegial, já estava lá assistindo teu pai operar e tal, mas conta um pouquinho aí dessa tua decisão, que são poucas pessoas no mundo, né, que têm a felicidade de realmente encontrar a sua vocação, né? Como você falou, ficar 3 dias afastado do trabalho já começa a ficar com saudade. Ô Marcelo, é muito comum isso, né, do filho fazer a profissão do pai, né? É tão comum famílias de artistas, de cantores, de advogados, a família toda faz a mesma profissão. Isso não aconteceu aqui em casa, quer dizer, nós somos 6 irmãos, só eu que quis fazer medicina. Mas desde guria eu tinha aquela curiosidade, eu ia lá, dava um jeito de sair do colégio mais cedo para ir assistir cirurgia. Na realidade, eu não tinha a menor ideia do que eu estava vendo, mas eu ficava ali no canto da sala, punha aquele uniforme de médico, né? E de cirurgião, era como se estivesse me vestindo de bombeiro, de alguma outra coisa assim, né? Então, aquilo era uma atração. E houve uma vez que a professora de Ciências Naturais pediu que cada um levasse alguma coisa da natureza para mostrar na aula. Então, um levou uma pedrinha, o outro levou não sei o quê. E meu pai tinha uma sala cheia de cérebros lá de estudo. Aí eu peguei um vidro daqueles lá com o cérebro dentro e levei para o colégio. Bom, parou o colégio, né? E todo mundo... Você imagina isso há 30 anos, 40 anos atrás, todo mundo chocado com a presença de um cérebro de verdadeiro dentro do colégio. E aquilo, eu fui entrando nesse clima, e nunca tive dúvidas que eu ia fazer isso. E gostei, eu acho que o mais importante é que eu gostei e fiquei muito feliz fazendo, entendeu? Então nunca foi pesado, nunca tive um arrependimento disso. E até hoje é isso que você falou, quando a gente se afasta um pouco, quando o telefone celular não toca, a gente se sente meio rejeitado, né? A gente quer que ele... Não fala isso não, hein? Senão daqui a pouco não vão te deixar em paz. A gente não consegue parar. O doutor Paulo, aqui fechando essa nossa ótima conversa, como é que você vê o seu futuro? Eu acho assim, você é o tipo do cara que vai trabalhar até não poder mais, até pela história do teu pai. O trabalho não tem diferença para você entre trabalhar e o prazer do trabalho. Mas como é que você vê, já que a gente trabalha aqui, esse programa ele tem o patrocínio da MAG, né, que é uma empresa Mongeral Aegon Group, que é uma empresa que trabalha com previdência, trabalha com o futuro. Inclusive, a gente tem um simulador que as pessoas podem entrar, aqui embaixo vai ter o endereço, em que as pessoas podem calcular
quantos anos vão viver e quanto que elas precisam, né, para ter uma razoável qualidade de vida, pelo menos equivalente ao que elas têm hoje. Como é que você planeja teu futuro, Paulo? Marcelo, essa é uma pergunta tão difícil, né? Às vezes me perguntam sobre a morte, eu digo, eu nunca penso nela, não, é uma coisa que eu acho que eu não vou morrer nunca, eu acho que eu não fico alimentando essa conversa. Agora, até minha família é muito longeva, todos foram 90, o mais moço foi meu pai, que morreu com 90. Então, eu torço para ter essa genética, né? E agora eu acho que a longevidade hoje nós temos enfim, o mundo todo está vivendo mais tempo, e se nós soubermos ajustar a alimentação, que eu acho que é o mais importante, evitar a obesidade, evitar essas coisas que dependem da gente, nós só vamos correr o risco mesmo de uma mutação inesperada que possa desencadear uma doença degenerativa, e isso a gente não tem controle. Mas, fora isso, nós tivermos uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, de manter atividade intelectual e física, eu acho que a gente tem tudo para ir longe. E a depressão, que é a pior das doenças, está muito ligado a isso também. Então, a pessoa fica deprimida, e engorda diabetes, e aí a coisa é a pressão alta, e, enfim. Então, se você conseguir manter uma atividade mental, física, ter um desafio permanente, porque a gente tem que estar sempre em guerra, a paz traz a ociosidade, a gente precisa estar sempre lutando, entendeu? Se a gente conseguir manter esse elástico esticado, eu acho que a gente vai longe. Eu conversei aqui com o Dr. Paulo Niemeyer Filho, neurocirurgião brasileiro, cientista brasileiro, homem da ciência. Eu quero agradecer muito, Paulo, você tem prestado um pouco do seu tempo, ainda mais nesses momentos aí críticos que está vivendo, e parabenizar para as pessoas, inclusive pelo Instituto do Cérebro, e as pessoas procurarem, conheçam na internet o Instituto do Cérebro, se puderem, colaborem também com esse trabalho, porque realmente é um patrimônio do povo, não só do carioca, não, do povo brasileiro, e para que se repita, inclusive, em outras grandes cidades do Brasil, outros institutos, não só dedicados ao cérebro, como também a outras frentes da medicina. Paulo, muito obrigado. O microfone é seu para as despedidas, como se diz no futebol. Olha, eu que agradeço, fiquei muito feliz de ser entrevistado por você, um amigo de tantos anos que eu admiro muito pela inteligência, pela sagacidade e pelo humor e por tudo que você representa. Então, fica aqui o meu abraço e meu agradecimento por esse papo agradável. Valeu.